Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradeço por essa oportunidade, meu Senhor. Eis aqui, Pai, o meu esposo, Clebson, que neste momento, Pai amado, Pai querido, o Senhor venha colocar as palavras na boca dele, Senhor. Que esta oportunidade, Pai amado, Pai querido, venha falar com o coração de toda a igreja e que os irmãos venham receber em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Cumprimento a amada igreja na paz de Jesus, amém? Quero também, antes de começar a ministração, agradecer a Deus por todo o tempo que eu passei aqui. Eu acho que vim em 2021, acho. Não foi? Foi 2021, né? Vim para cá, o pastor Alex, o Raimundo tinha acabado de sair. Eu aprendi muito aqui também com os irmãos, né? Quero agradecer a Deus, também pedir perdão se eu chateei alguém, né? E estou indo para lá como o pastor falou, mas nada me impede também, irmãos, de vir cooperar com vocês, ajudar no evangelismo. Falei para ele já, combinar com antecedência, eu venho, tá bom? Ajudar a entregar um folheto, pregar a palavra de Deus, que só vou estar morando lá, mas ao mesmo Deus não está servindo. Que Deus abençoe a todos vocês, o pastor Laércio está lá em cima, o pastor Alexandro, conheci ele há pouco tempo, é um homem de Deus, Deus continue te abençoando, continue sendo fiel a Deus. Meu irmão Cleito, meu irmão Anderson, o Isaac, o Luiz não está, o Luiz é um grande irmão para mim, como um Barnabé para minha vida foi, mas há um tempo determinado para tudo. Eu acho que eu talvez descia a desejar em algumas coisas, mas Deus conhece minha vida, minha esposa me conhece, e eu quero que vocês somente orem por mim. Lembre de orar por mim, né? Porque as coisas vão, cada vez mais, como o irmão falou, vai piorar, vai apertar o cerco para nós, cristãos, e que vocês continuem sendo uma igreja unida. Não deixe entrar divisão, partidarismo aqui dentro do meio. Seja humilde um com o outro todos os dias. Servindo a Deus com corpo, alma e espírito verdadeiramente. Amém? É isso que eu tenho a dizer para a igreja. Abra vossas Bíblias, irmãos, no livro de Lucas. Lucas 8, versículo 26 ao 39. Lucas 8, versículo 26 ao 39. A palavra de Deus diz assim: E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está de fronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios. E não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo, com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para o deserto. E perguntou a Jesus, dizendo, qual é o teu nome? Ele disse, Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. E rogava que não o mandasse para o abismo. E andava pastando ali no monte uma manada de porcos, e rogava que lhe concedesse entrar neles. E concedeu. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos. E a manada precipitou-se de despenhadeiro no lago e afogou-se. E aquele que os guardava, vendo o que aconteceu, fugiu e foi anunciar na cidade, nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido, e vieram ter com Jesus. Acharam então um homem de quem havia saído o demônio, vestido em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto contaram também como foi salvo aquele demoniado. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. E aquele homem de quem havia saído os demônios rogou que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo, torna para a tua casa e conta quão grande coisa te fez Deus. E ele foi e apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Amém? Pode tomar seus assentos. Isso é um texto muito bonito na palavra de Deus, que eu vou colocar um tema aqui, que é o resgate de uma alma perdida, aonde nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, faz uma grande obra na vida desse homem. Porém, antes de nós lermos esse versículo aqui,
É muito importante nós voltarmos atrás do capítulo 8 aqui, versículo 22 ao 25, para nós ler, para entender o que aconteceu. Jesus disse aos discípulos, passemos para outro lado, né? No meio da travessia levantou-se uma grande tempestade violenta. E isso não é à toa o que aconteceu ali. Porque nós sabemos que o inimigo, irmão, ele trabalha no nosso meio. O inimigo, ele anda no meio desse mundo, ele opera segundo a mão de Deus, para criar situações e coisas, para atrapalhar a obra de Deus, para matar pessoas, para destruir vidas, destruir ministérios. E nós vemos que aqui no versículo 22 em diante, a Bíblia diz que aconteceu que num daqueles dias entrou no barco com seus discípulos e disse, passemos para a outra banda do lago, e partiram. E navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia de água, estando eles em perigo. E chegando-se eles, despertaram, dizendo, mestre, estamos perecendo. Ele, levantando, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessou, e fez bonança. Quando nós vemos o contexto, nós vemos que Jesus sai daquele lago, aquela região, e vai para aquele outro lugar. Para quê? Para libertar a vida de um homem. Jesus, sendo onipotente, onisciente, onipresente, Jesus viu que ninguém estava vendo. Aquela época tinha templo, aquela época tinha ritual, aquela época tinha tudo. Mas as pessoas não estavam vendo como Deus via, não estavam andando como Deus andaria, não estavam tendo um sentimento de Deus. A religião da época estava impregnada com tudo que não presta. Mas Jesus, sendo o bom pastor, larga as 99 ovelhas e vai atrás de uma que já estava perdida, não tem mais esperança nenhuma. E nós vemos que no meio desse percurso, vem algo que chama atenção, a fúria de um mar e o vento. Nós vemos que não é algo qualquer, porque Jesus se levanta e repreendeu. E a mesma palavra grega que Jesus usa para repreender o mar, é a mesma palavra que Jesus usou para repreender o demônio. E nós vamos ver lá atrás, no texto aqui antes, ó. No livro de Êxodo, Êxodo 7, versículo 10 ao 12, nós vemos lá quando Moisés é perante Faraó. Deus dá o recado para Moisés, leva o cajado, joga no chão, vai virar uma cobra. Quando ele faz isso, nós vemos que os magos, aqueles servindo ao diabo, repetem o mesmo sinal. Nós vemos que então Deus fala para Moisés, toca no rio, vai fazer o rio virar sangue. Nós vemos que o diabo vai lá e faz a mesma coisa. Nós vemos que depois Arão estende a mão sobre as águas do Egito e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com seus encantamentos e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. Olha só, o diabo operando, fazendo milagre, controlando coisas sobrenaturais. Outro livro da Bíblia que a gente vê também é a história de Jó. A Bíblia diz que Satanás se apresenta perante Deus e pede permissão para tocar em Jó. Deus permite. E o que nós vemos, irmão, é que Satanás ele influencia pessoas a roubar coisas que são nossas. Você vê aqui em Jó 1:14 e vê um mensageiro a Jó e ele disse: os bois lavravam, as jumentas passeavam junto a eles. Eis que deram sobre eles os salbeus e os tomaram. Jó 1:16, estando ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu. Só que isso aqui não foi fogo de Deus. Nós vemos que foi uma ação maligna operando, avisando aquele homem ali, era fogo de Deus. Versículo 17, estando aí ainda falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram. E os moços feriram ao fio da espada. Veja só, pessoas roubando, matando, sendo usadas pelo diabo. E nós vemos ali o golpe que Jó sentiu. Jó 1:18, estando aí ainda falando, veio outro e disse: teus filhos e tuas filhas, comendo e bebendo, vinham em casa de seu irmão primogênito. Eis que um grande vento sobreveio além do deserto e deu os 4 cantos da casa e caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei. Então nós vemos que essa tempestade que Jesus enfrentou não era algo normal, porque aquela alma que estava ali era uma alma preciosa para o diabo, irmão. Estava com uma casca de demônio poderosíssima. Estava numa cidade gentílica que judeu nenhum botava o pé ali. Nenhum judeu em sua consciência, ainda mais Jesus ou um sacerdote da época, aquele homem ia morrer à deriva ali. Mas o bom pastor, aquele que não vê como eu e você vê,
aquele que vê o amanhã, aquele que viu aquela alma perdida. Jesus o amou de longe e atravessou, e Satanás age ali de alguma forma, operou, mas Jesus se levanta e repreende, porque o mal só fica no lugar enquanto o grandão da Galileia não chega. Jesus é o grande eu sou, irmão. Como Martinho Lutero disse, Satanás é o cachorro na coleira de Deus, ele vai até onde Deus quer. Ele não tem poder contra mim, não tem poder contra você, se nós estivermos abaixo da mão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu já disse uma vez aqui, o Espírito Santo me traz à memória agora, uma situação que ocorreu na minha casa da minha mãe, quando eu morava aqui em Osasco. Na casa da minha irmã, a mulher ficou possuída, ligaram para mim, para minha esposa, nós oramos a Deus e fomos lá para expulsar. Expulsamos pelo nome de Jesus. Naquele meio tempo ali, passou meia hora, eu estava em casa, chegou lá um feiticeiro chamando a minha irmã. E depois ela foi descobrir, falamos para ele ir embora, ele foi embora, saiu me xingando. Depois ela foi descobrir que lá onde ele estava, o demônio foi lá e falou que estava mexendo no que era dele. Então o mundo espiritual é real, ele existe. Ele foi lá, me xingou, no outro dia Deus falou comigo na igreja, e eles nunca mais foram lá, mandaram pedir desculpa para mim, porque me xingaram. E as coisas falou para ele não botar mais os pés naquele quintal, mas ele iria morrer. E eles respeitaram a ordem do demônio na vida deles. Então, para você ver que o mundo espiritual é real. A gente não deve brincar de ser crente, é muito bonito, a gente vem aqui arrumadinho, a igreja toda linda, ar-condicionado, vocês tocam aqui tudo do bom e do melhor. Mas, irmãos, isso tudo é muito lindo. Mas nós temos que estar firmados na rocha verdadeiramente. Ou nós vamos se tornar alvos fáceis de Satanás. Ele não brinca, ele está ao nosso derredor. E é Deus, dá uma permissão para ele que nos arrebenta dos pés à cabeça, irmão. Quebra nós todinho no meio. É só Deus tirar um segundo e permitir. Então, Jesus ali nesse processo, enfrentou essa tempestade. Não foi a tempestade à toa, nós vemos que é algo maligno trabalhando. Mas Jesus, sendo o grandão, o todo-poderoso, o rei dos reis e rei dos senhores, ele para aquela tempestade, acalma aquele mar. E aí onde é que nós vemos agora, Lucas 8, 26 a 27, nós vemos a jornada para uma única alma. Nós vamos ver a degradação da humanidade, quando o demônio ele toma de conta de uma pessoa. Lucas 8, 26 diz, navegaram para a terra dos Gadarenos, que está de frente da Galileia. E quando desceu da terra, saiu ao encontro, vindo da cidade, um homem, que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Olha a situação. A Bíblia diz que o diabo vem matar, roubar e destruir. Ele vem para tirar a nossa imagem de Deus e tirar todos os nossos sentidos, colocar nós no mais fundo e profundo do abismo. Jesus desce do barco e não é recebido por prefeitos, por sacerdote, mas pelo pior homem daquela sociedade. O texto mostra a total degradação desse homem, revelando o estágio final e de destruição que o inimigo causa quando domina uma vida. Nós vemos um estágio social, ele perdeu a família e a sociedade, não havia casa para ele, não tinha local. O convívio social acabou. Ele não tinha uma casa, estava no meio do cemitério, irmão. A esposa não tinha, filho não tinha, emprego não tinha, amigo não tinha, estava acabado, estava à deriva. Um estágio totalmente afastado do convívio social. Segundo, a questão moral. Ele perdeu o pudor, a dignidade humana, não andava vestido, sendo reduzido à condição de até um animal. Ele não tinha moral, ética, não tinha nada dele disso. Quando a pessoa não tem a presença de Deus, quando a pessoa não tem conhecimento da Bíblia, irmão, muita gente vive desse jeito. Não tem a questão da moral, não tem a questão do pudor, vive de qualquer jeito, não está nem aí para nada. E ele estava numa situação pior. A questão espiritual, ele habitava no meio dos sepulcros, o lugar da morte, o mau cheiro e da impureza. O diabo roubou a identidade e transformou um homem criado à imagem de Deus no morto-vivo. Ele era um caso totalmente perdido, mas Jesus cruzou o mar exatamente para ir a esse cemitério, ao encontro desse homem. Olha o que Jesus fez, irmão. Jesus não ia ganhar dinheiro nenhum ali. Jesus não ia ganhar aplausos nenhum ali. Jesus não ia ganhar fama nenhum ali. Mas Jesus ama a alma. Jesus não ama aplausos. E Jesus foi com os seus discípulos para ensinar esse valor para ele. Que eles ali tinham que amar pessoas.
Não amar coisas, objetos, amar vidas, alma, aqueles que são segundo a imagem de Cristo. Com certeza aqueles discípulos pensaram, está louco Jesus, onde é que ele está indo? Os Gadareno, povo gentil, cuida de porco, pior cidade que tem, nós passamos longe dali. O que Jesus está fazendo? Mas Jesus, irmão, vai em busca daquele que está perdido. E o erro da nossa geração é a missão de palco. O nosso erro é queremos fazer missões apenas onde há aplausos, multidões e holofortes. Nós queremos pregar para os saudáveis, para os que cheiram bem e para os que têm algo a nos oferecer. Nós esquecemos do cemitério da nossa cidade, dos viciados, dos mendigos, das prostitutas, dos desprezíveis trancados nos quartos. Esse é o erro da nossa geração. Esse é o erro nosso, de querermos conforto. Esse é o erro da igreja do século XXI, que não quer ter gastos nenhum com aqueles que exigem gasto, porque a missão exige gasto. Missão exige recurso. Uma vez um amigo meu me disse assim, há pouco tempo, vamos na Cracolândia, Cleber. Falei, irmão, não é na Cracolândia, mas vamos fazer o que lá? Porque se de repente falar 4 ou 5, falar, quero ir para a internação, o que nós vamos fazer? Ele parou a pessoa e falou, vamos orar a Deus, irmão. Vamos pedir recursos a Deus, condição a Deus. Porque é muito bom sua vontade, mas não adianta nós chegar lá, dar pão, água, comida, cobertor e vir embora. Não adianta. Nós temos que oferecer, tirar eles de lá, porque enquanto der pão, água e comida, é confortável. Tem que chegar e falar, quer ir se internar, quer a libertação, vamos tratar de você. E é isso que nós temos que ter essa visão. É isso que nós temos que pegar os recursos e ser aplicado nessa obra. Que aí nós vamos ver cego enxergar, aleijado andar, morto ressuscitar. É por isso que nós não vê hoje. A igreja antigamente era pobre de recursos, mas tinha um poder de Deus, irmão. Dizia para o aleijado, levanta e anda. A igreja de hoje está rica, mas perdeu o poder. Perdeu o poder porque não está vendo como Jesus, não está ouvindo como Jesus, não está andando como Jesus, não está sentindo como Jesus. E a lição para nós hoje é, Jesus não teve medo de sujar a barra das suas vestes. A verdadeira missão exige que nós cruzemos nossos mares de preconceito e conforto. Se Jesus parou a sua agenda para uma única alma destruída e nua, quem somos nós para ignorarmos os perdidos à nossa volta? Nós precisamos agir, irmão. Se não tem recurso, começa a clamar ao dono do recurso. Começa a clamar a Deus. O recurso de Deus é imaginável, Deus tem muito. Mas Ele precisa achar alguém que pense igual Ele, que sinta igual Ele, que veja igual Ele. Segundo, a falsa liberdade e as correntes invisíveis. Lucas 8, 28 ao 29. O texto diz, e quando viu a Jesus, prostou-se diante dele, exclamando e dizendo com alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço que não me atormente, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que arrebatava, e guardavam-no preso com grilhões e cadeia, mas quebrando as prisões era impelido pelo demônio para o deserto. Veja só, aquele que estava atormentando o homem, aquele que estava perturbando o homem, aquele que acabou com a vida social, espiritual, moral daquele homem, quando Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, desce do barco, põe o pé ali, ele treme, se prostra e reconhece a grandeza do nosso Deus, irmão. Teve medo de Jesus antecipar a ida dele, que ele vai para o inferno. A raiva do demônio com a nossa vida, que eu e você temos chances de ir para o céu. Já ele não tem, já era, acabou. A raiva dele é essa, que Deus deixa nós se arrepender. Que nós não podemos se arrepender, o Espírito Santo está no nosso meio. Já ele não. Mas Jesus chega e acabou a festa. Onde Jesus chega, irmão, algo tem que mudar. Onde Jesus chega, se tiver opressão, tem que sair. Onde Jesus chega, se tiver morte, vai ter que ter vida. Onde Jesus chega, o que está amarrado vai ter que ser solto. Onde Jesus chega, algo muda. E isso é na minha vida, em todos os momentos. Se a tua vida não mudou, então não foi Jesus que você encontrou. Porque o Jesus que eu conheço liberta traficante, liberta prostituta, liberta homossexual, liberta tudo que não presta, meu irmão. Tudo. Cada um tem uma história, eu tenho a minha história, você tem a sua história. Onde Jesus chega, algo muda. A sociedade de Gadara tentou resolver o problema daquele homem com força humana.
amarrando com corrente de ferro, mas a força demoníaca fazia quebrar a prisão. Ele parecia livre das correntes físicas, mas estava escravizado por correntes invisíveis. Os demônios, porém, reconheceram imediatamente a autoridade e a soberania de Jesus e tremem, caindo prostrados. Reconheceram. Chama ele ainda, né? Filho do Deus Altíssimo. E o erro da nossa geração é a cegueira espiritual. O erro de nós acharmos que podemos curar os males dessa geração apenas com políticas públicas, sociologia, palestras motivacionais ou remédios. Nós tentamos acorrentar os problemas da sociedade, ignorando que a raiz da depressão, dos vícios, da destruição da família é profundamente espiritual. Pode entrar o político que for, criar o que for, mas é a questão espiritual. A igreja tem que orar, nós temos que orar pelo bairro. É ano de eleição, nós temos que orar para Deus levantar homens segundo o seu coração. Quando a gente for orar, não é pedir primeiro para nossa casa não, aqueles pessoal da Coreia, do Sul, na Coreia Boa, né? O pastor de lá que faleceu já daquela maior igreja, ele disse que quando começa a orar pelo país primeiro. Pelos governantes primeiro. Por último é ele, a casa dele. A Bíblia diz que se o país estiver em paz, haverá paz. Então que nós devemos ganhar tempo com Deus, orando, para Deus levantar homens e mulheres de Deus segundo o seu coração, para governar essa nação. Levantar homens do judiciário, levantar homens de tudo que é canto, para fazer algo, porque é a palavra que muda. Onde tem avivamento, tem transformação. Você pode pesquisar isso em todos os países que já houve avivamento. É diminuição do tráfico, de violência, de roubo, de pobreza, de tudo. Diminui corrupção de tudo. Então é a palavra que traz a verdadeira transformação. Uma lição para nós aqui é que a religião e a psicologia humana pode tentar amarrar o comportamento de um homem, mas só a palavra do Filho do Deus Altíssimo pode expulsar o mal que liberta a alma. Nós somos os portadores dessa palavra libertadora. A missão da igreja não é entreter as pessoas, é confrontar o inferno e arrancar as almas das trevas. A missão da igreja é pregar sobre o pecado, a justiça e o juízo. A missão da igreja é ler a Bíblia, explicar a Bíblia, aplicar a Bíblia. A missão da igreja não é entreter, a missão da igreja não é atrair pessoas do jeito que elas estão lá fora, é atrair pela palavra. Se as pessoas não virem pela palavra pura, genuína, jamais elas vão vir a Cristo, irmão. É pela palavra. Lembra de Lázaro o rico no inferno? Abraão, manda Lázaro lá pregar de novo, que se Lázaro for ressuscitou dos mortos, vão acreditar. Abraão falou o que para ele? Eles têm Moisés e os profetas. Se eles não crerem, jamais vão crer. O que é isso aqui? A Bíblia, irmão. Eles têm a Bíblia. A palavra está na mão deles. Se eles não quebram a Bíblia, nenhum morto ressuscitando não vão acreditar. Então é pela palavra de Deus, irmão. O evangelho genuíno. Lembrando que não é eu, o pregador, que convence. É o Espírito Santo de Deus. Lembra de Lídia? A Bíblia diz que quando Paulo pregava, Deus abriu o coração de Lídia. É orar para a palavra penetrar nos corações. É orar para a palavra iluminar a mente. É orar para a palavra guiar as pessoas. É orar para a palavra convencer do pecado, da justiça, do juízo. É orar para a palavra habitar e fazer fruto. É a palavra. Terceiro, o valor de uma alma acima do lucro. Lucas 8, 30, 33. O texto diz, e perguntou Jesus dizendo, qual é o teu nome? E ele disse, Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Você tem ideia, legião naquela época ali, se for comparado com a legião romana de soldado, era de 5 a 6 mil soldados. Então esse homem estava com uma grande quantidade de demônio no corpo dele. Não é à toa que ele tinha força para quebrar corrente. Todos tinham medo dele. Não é à toa que aquele homem perdeu qualquer sinal humano dele, tinha perdido. Ele estava 100% possuído, ele não conseguia mais viver. E rogavam que eu mandasse para o abismo. E rogavam que não mandasse para o abismo. E andava pastando ali no monte uma manada de muitos porcos. E rogavam que concedesse entrar neles. E concedeu. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos. E a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. Você tem ideia? Quase 2.000 porcos despencou do despenhadeiro. E aqui, irmão,
a ocupação demoníaca daquele homem era massiva. Os demônios pedem para ir para os porcos, animais impuros para o judeu. Jesus permite, o resultado, a manada inteira atira-se no precipício e afoga-se. Pense no impacto financeiro. Aquela manada representava a riqueza e a economia de muitos daquela região. Se não fosse a economia inteira. Porque na região não tinha muita gente. 2.000 porcos. E o erro da nossa geração é o materialismo na igreja. O nosso erro é valorizarmos mais os números, o patrimônio, o lucro, os eventos, mais do que as almas. Muitas igrejas hoje chorariam pela perda dos porcos, mas não daria a mínima para a salvação desse mendigo no cemitério. Isso é um erro nosso, da igreja do século 21. Valoriza o que Deus não valoriza. Ama o que Deus não ama. Investe no que será destruído quando Jesus voltar. Porque tudo isso aqui, quando ele voltar, vai ser destruído. Vai sobrar pedra sobre pedra. Tudo vai queimar. E nós precisamos ouvir como Jesus ouve. Entender o que é verdadeiramente acima do lucro, que é uma alma, o valor de uma alma. Não tem dinheiro no mundo que pague. É tão cara a minha alma, a tua alma, que Jesus pagou o preço há 2.000 anos atrás. Então é necessário nós mudar a mentalidade e começar a enxergar como Jesus enxerga. É necessário nós sair do meio da religiosidade e ouvir como ele ouve. É necessário nós se posicionarmos e entender o que realmente Cristo quer que nós fazemos. Jesus tem um prejuízo terrível aqui. Para Jesus Cristo, a salvação de um único marginalizado vale mais do que a economia de uma cidade inteira. Nós precisamos dessa visão missionária que Jesus tinha. Quarto ponto dessa ministração, Lucas 8, 34, 37, é a rejeição cega, quando o conforto vence a salvação. O texto diz: e aqueles que guardavam, vendo o que aconteceu, fugiram e foram anunciar na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido, e vieram ter com Jesus. Acharam o homem de quem havia saído os demônios, vestido em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto contaram também como foi salvo aquele demoniado. E toda a multidão da terra, dos gadarenos ao redor, lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando no barco, voltou. Essa é uma das cenas mais tristes da Bíblia, irmão. A multidão chega, vê o maior milagre da sua história, daquela cidade. O louco, agressivo, nu, está agora sentado aos pés de Jesus, vestido e perfeito. E qual deveria ser a reação deles? Adoração, louvor, alegria. Mas eles pedem para Jesus ir embora. Por quê? Porque Jesus estragou o negócio dele. A cidade amarra mais os seus porcos do que as pessoas. Tem gente que é assim hoje em dia. Eu já passei situação de levar uma alma numa igreja certo dia. Não era daqui, não estava aqui ainda não, pastor. Liguei para os pastores, falei, ó, eu não vou no culto hoje, que tem uma alma, que Deus abriu uma porta aqui. E ele quer ir no culto aqui próximo. Liguei para os pastores felizes. Os pastores, não. Você vem para cá, deixa ele aí, que ele vai na outra igreja outro dia. Falei, como é que é? Falei, não, então pode deixar. Nem fui, era dia de Santa Ceia ainda. Falei, é uma alma. Eu vou com ele no culto. Deixaram de banco, não me deram Santa Ceia, mas vou fazer a vontade de Jesus, porque Jesus faria a mesma coisa. Então nós temos que ouvir como Jesus ouve. Nós precisamos entender o que é o verdadeiro valor para Jesus. Uma certa feita também na outra igreja que participei. Os irmãos fizeram uma vaquinha para botar a placa da igreja lá fora. Levantaram o valor. Só que nesse período, a polícia prendeu a moto de um irmão. Esse rapaz tinha acabado de sair do crime. Estava trabalhando de iFood, na luta. Eu falei, ó, ou nós ajuda ele, ou o crime vai ajudar. Eu não vou dar dinheiro para ele, não vou tirar o dinheiro da placa da igreja e dar para ele. Não falei, como é que é? Senão vão fazer isso. Se nós não fizer isso aí, o crime vai ajudar ele, e o diabo vai soprar no ouvido dele e falar, os irmãos teus não ajudou, mas os outros ajudou. Deu um rebuliço na igreja, minha esposa é testemunha. O obreiro ficou com raiva de mim, por quê? Preocupando com uma placa velha, que vai tomar chuva e sol. E não estava vendo a alma do rapaz. Chamei os pastores, foi que Deus fez um rebuliço lá dentro, ajudaram, sem querer, mas ajudaram. Mas nós temos que pensar dessa forma, irmão. O que nós estamos fazendo dentro da igreja, pelo amor de Deus? O que nós estamos fazendo? O erro da nossa geração, irmão,
é a rejeição educada. O erro de queremos um Jesus que abençoa a nossa vida, mas que não mexe nos nossos lucros ilícitos, nas nossas idolatrias, nos nossos pecados de estimação. Quando Jesus chega, irmão, algo acontece. E muitas vezes vai trazer prejuízo para você. Porque tem muito emprego que Jesus não está abençoando. Não é Deus que quer emprego para você. Tem muita coisa que a gente está fazendo que Deus não está querendo que você faça. E quando Jesus chega, vai dar prejuízo. Mas não é um prejuízo para a tua condenação, é um prejuízo para a tua salvação. É um prejuízo para a glória de Deus. E aqui fica a lição para nós. Se nós formos pregar o evangelho verdadeiro, nós seremos rejeitados. Não devemos se iludir. Quando a nossa pregação começa a libertar pessoas e mexer no sistema pecaminoso do mundo, o mundo vai pedir para nós se retirar. O verdadeiro missionário não busca ser aplaudido, ele busca salvar almas, mesmo que sofra perdas. E isso é dentro do ambiente do trabalho. Quando Deus te dá uma mensagem para você pregar para alguém que é superior a você, e a pessoa talvez é de outra religião, e você tem medo, você se acovarda, mas foi Deus que deu, entregue, irmão. Que se ele se revoltar com você, Deus vai abrir uma porta melhor ainda. Mas não devemos se trancar, não devemos se calar. Quinto, o missionário que não cruzou o mar. Lucas 8, versículo 38 e 39, o texto diz: e aquele homem de quem havia saído os demônios, rogou que deixasse estar com ele. Mas Jesus o despiu, dizendo: torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Lá em Marcos diz que a pessoa se maravilhava quando viu. O homem liberto estava transbordando de gratidão. Ele queria entrar no barco com Jesus para ser um discípulo itinerante. Mas Jesus dá um não estratégico. Jesus diz: torna para a tua casa. Aquele homem tornou-se o primeiro missionário daquela região gentílica. Jesus foi expulso, mas deixou um missionário lá dentro. E aqui é uma lição para nós pregarmos dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. E o erro da nossa geração é a síndrome do barco. O nosso grande erro é queremos viver trancados dentro da igreja, o barco, cantando louvores, apenas desfrutando da presença de Jesus, enquanto a nossa família e o nosso bairro caminham para o inferno. Tem muita gente que está com essa síndrome do barco. Ficou viciado na igreja, viciado no templo, viciado nas festividades, viciado nos louvores, viciado em congresso, só viciado. E não prega, não abre a boca para ninguém quando sai daqui. Não abre a boca no trabalho, na vizinhança, na rua, sai de casa calado, entra calado. Talvez tenha um vizinho do teu lado esperando a palavra de conforto, um convite. Vamos lá, ouvir a palavra de Deus na igreja hoje, meu irmão? Senti te chamar. O Espírito Santo toca, ele vem aqui, você diz Jesus. Mas precisa que eu e você abrimos a boca. A verdadeira missão começa dentro de casa. O maior testemunho missionário não é o diploma de teologia, é uma vida transformada dizendo: vejam o que Deus fez por mim. É uma vida transformada que anuncia a glória de Deus. Nós precisamos, irmão, ter essa visão de Jesus. Jesus falou: fica aí e prega. E mostra como Deus foi bom contigo, homem. E ele foi e começou a pregar. E tenho certeza que muitas almas se renderam, irmão. Porque é um testemunho vivo, caminhando ali no meio. Para encerrar aqui, eu quero fazer 6 perguntas para a igreja. E eu peço que você responda apenas no silêncio do seu coração. Quando eu montava essa ministração, ela já falou comigo, irmão. Vai falar com você também. A primeira pergunta é: nós estamos dispostos a sair da zona de conforto e enfrentar a tempestade para resgatar alguém? Ou só queremos fazer missões e falar de Jesus quando é fácil e conveniente para nós? Será que nós só queremos ficar na zona de conforto? No banho-maria? Na tranquilidade? Não queremos correr o risco de tomar um tapa na cara, um cuspe na cara, ser chamado de louco? Ai, sai daqui! E sofrer alguma coisa porque corre isso na rua. Nós queremos ficar no nosso conforto, bonitinhos, engomadinhos, fofinhos, e não queremos puxar as mangas e ir fazer alguma coisa? Até quando vamos ficar nesse conforto? Vamos esperar Deus chegar e arrebentar a porta da igreja? Permitir uma situação para despertar o povo? Porque a igreja de Jerusalém no começo estava quieta, não saía para canto nenhum.
Deus teve que permitir perseguição para aqueles povo, todo mundo se dispersar e começar a pregar o evangelho. Segunda pergunta: o que tem mais valor na nossa vida hoje? As almas ou os porcos? Nós choramos e perdemos sono quando sofremos um prejuízo financeiro e material? Mas será que nós derramamos uma lágrima sequer quando vemos um homem, um jovem do nosso bairro, um colega de trabalho caminhar a passo para o inferno? Quantos momentos você tem gastado nesse mês, você gastou para orar por alguma vida? Para orar por um colega de trabalho, se dedicar todo dia, você para esse tempo e orar para aquela vida. Deus trabalha dentro daquela empresa, Senhor, convence aquele povo, Deus me usa, abre porta para me pregar o evangelho, porque Deus abre portas, irmão. Você tem que estar atento, não você chega lá e sai gritando, não. Vai criar um momento, uma situação, que alguém vai falar alguma coisa a você, e o Espírito Santo vai mostrar aí a oportunidade. Prega, fala, prega Cristo. Terceira pergunta: nós estamos dispostos a ser rejeitados por amor ao evangelho? Jesus libertou aquele homem, mas a cidade mandou Jesus embora, porque ele mexeu no sistema deles. Nós temos coragem de pregar a verdade que liberta, mesmo sabendo que o mundo vai nos criticar? Ou preferimos ficar calados para não perder o nosso status social e não ser chamado de louco, não ser chamado de crente quadrado? Isso é um religioso doido. Ixi, isso aí fala coisa com coisa. Ano passado, 27 de agosto do ano passado, irmão, se eu não me engano, Deus me deu um sonho com a minha gerente geral da empresa. Um sonho, ela chorando com a amostra na mão, sentido natura, indo embora. Eu orei a Deus, falei, meu Deus, eu vou falar para ela. Já tinha dado uma Bíblia para ela, mas você vê aquelas pessoas muito intelectual, meio fechada para as coisas de Deus. Passei o recado para ela. Quando foi agora em janeiro, se cumpriu do mesmo jeito. No local, o sonho que eu vi ela me abraçando, se despedindo de mim, ela mesmo me chamou, vem aqui, Cleves, eu não quero ir embora antes de despedir de você. Ela me agradeceu, para me continuar, eu falei para ela do sonho ainda, para me continuar café, dei uma Bíblia para ela, dei um livro para ela, não sei o que vai ser dela daqui para frente, mas ela teve contato com Cristo, ela teve contato com o Evangelho, ela teve contato com o amor de Deus, porque eu falei para ela, isso nós temos que falar, irmão. Não é minha missão e tua missão convencer, não, mas a nossa missão é falar. A quarta pergunta: qual foi a última vez que você evangelizou dentro da sua própria casa? Jesus não deixou o homem liberto entrar no barco, mas mandou de volta para a sua família. Será que nós estamos orando para ir para as nações e ganhar o mundo lá fora, mas estamos deixando nossa própria família habitar nos sepulcros espirituais da depressão, do vício e da frieza? Nós estamos orando para as nações, para ganhar o mundo, para Deus exaltar, e do lado da nossa casa tem alguém precisando de Jesus, colega de trabalho. Não é necessário ir para a nação fazer missão, não, irmão. No nosso Brasil ainda, metade não é crente ainda, está tudo perdido. E nós temos um trabalho terrível hoje em dia, porque não é só evangelizar os descrentes, não. É evangelizar crente também. Porque não entendeu nada do que é evangelho, não teve um contato com Cristo, não foram convertidos, foram convencidos. Estão gostando de congregar e nunca tiveram encontro com Cristo verdadeiramente. Quinta pergunta: nós sonhamos em atravessar o mar para resgatar os perdidos lá fora, mas será que estamos falhando em amar os que estão ao nosso lado? Se nós não conseguimos ter misericórdia, paciência, disposição para cuidar dos nossos irmãos aqui dentro da igreja mesmo, os dos nossos familiares debaixo do nosso teto, como é que nós vamos ter estrutura e amor para cuidar dos gadarenos que vêm do mundo? Falei esses dias para o Isaac, se nós não conseguirmos cuidar nem daqueles que eram nossos aqui, estão feridos aí fora, o que é que nós estamos pedindo para Deus mandar a gente para cá? Está tudo errado, se nós não estamos conseguindo cuidar daqueles que se afastaram, que tem muita gente aqui que está afastada. Eu tenho orado para alguns irmãos, o Anderson sabe, outros irmãos sabem. Mas nós precisamos ir atrás dessas pessoas, irmão. Se nós não estamos cuidando nem o que estava dentro, estão feridos, como é que vamos cuidar do de fora da Barabastuquinai? Como? Que amor que é esse? É hipocrisia, irmão. Não adianta. Sexta e última pergunta. Nós oramos pedindo que Deus envie pessoas para a nossa igreja, mas será que nós estamos realmente preparados para recebê-las? O homem de Gadara viveu nu no cemitério. Quando as pessoas chegam à nossa congregação, cheirando a sepulcros do mundo, destruída pelo vício, com a vida em pedaços, sem saber como se comportar, nós abraçamos com amor o restaurador de Cristo? Ou nós olhamos com julgamento, nojo e preconceito?
Nós dizemos que queremos ganhar almas, mas estamos dispostos a abraçar quem está sujo para ajudá-los a se vestir de novo? Nós estamos dispostos a isso? Para finalizar, irmão, esse homem gadareno, ele representa também eu, representa você também, quando nós éramos perdidos. E foi exatamente isso que Jesus Cristo fez por nós. Nós éramos esse homem. Estávamos nus da glória de Deus, habitando no sepulcro dos nossos pecados, acorrentados aos nossos vícios, debaixo do domínio de Satanás. Para nos salvar, Jesus cruzou não apenas o mar da Galileia, ele cruzou a eternidade. Desceu da sua glória, enfrentou a tempestade da ira de Deus na cruz do Calvário e derramou seu próprio sangue. Ele pagou com a própria vida para que você hoje pudesse estar vestido de justiça e assentado aos pés dele. Jesus atravessou também a eternidade para vir ao meu encontro e ao teu encontro. Jesus pagou um alto preço na cruz, enfrentou a ira de Deus para nos chamar de filhos, para nos comprar com o seu sangue. Então que você guarde essa palavra no fundo do teu coração, na tábua do teu coração, na tua alma, e reflita com ela, que nós vamos ser pessoas melhores, que nós vamos ser cristãos melhores a cada dia, e olhar como Jesus olha, ouvir como ele ouve, sentir o que ele sente, irmão, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, amém? Se coloca de pé, estarei orando para finalizar, com a autorização do pastor. Tem alguém aqui que quer se reconciliar com Jesus, que quer aceitar Jesus como suficiente Salvador? Vem até aqui na frente, o pastor vai estar orando por você. Não tenha vergonha, irmão. Se não tem, que Deus te dê uma outra oportunidade, se não quer vir, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, em nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero te agradecer por essa oportunidade de pregar a tua santa, boa e perfeita palavra. Pai, que o Senhor trabalhe nos nossos corações, trabalhe na nossa alma, no nosso espírito, Pai. Venha nos impulsionar, Pai, a ouvir como tu ouve, ver como tu vê, Pai. Sentir como o Senhor sente. Deus, nos quebranta, Espírito Santo. Traga quebrantamento verdadeiro na nossa alma, no nosso espírito. Venha tirar dentro de nós a religiosidade. Venha tirar dentro de nós toda a cultura material, terrena. E venha fazer de nós, Pai, servos e servas tua, para a honra e glória do teu santo nome. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Mais uma vez quero agradecer à igreja. Deus abençoe a todos vocês. Estou indo para lá, fazendo a obra de Deus, mas nada me impede de poder vir aqui cooperar e ajudar no evangelismo, que eu vou vir sim, no nome de Jesus. Como o pastor falou, nós não sabemos do dia da manhã, né? Hoje eu estou lá, amo morar lá, um local tranquilo, calmo, mas nós não sabemos o que Deus pode fazer, mas está nas mãos de Deus. Agradeço a vocês de coração por ter recebido eu, a minha mãe, a minha esposa, de braços abertos. Minha mãezinha vai estar junto com o meu irmão, minha irmã vai estar congregando, levando ela para congregar. E vocês sabem que vocês estão embaixo dos meus joelhos. Eu estaria orando sempre por vocês, eu sempre oro. Minha esposa é testemunha, apresento vocês todos em oração, para Deus abençoar, continuar fazendo essa igreja unida, amorosa, e qualquer laço de embaraço, de erva daninha, arrancar do meio. Porque o demônio entra dentro da igreja, irmão. Ele entra quando ele começa a criar grupo. Ele entra quando o irmão começa a se sentir orgulhoso, querer se sentir superior. Ele está entrando no meio de nós. E é onde causa muitas confusões. E nós devemos ser humildes. E ouvir sempre que Cristo fala, né? O maior dentre vós é o que serve a todos. O reino do mundo pode ter essa coisa, né? O grandão é servido para o pequeno, mas o reino de Deus não. O maior serve a todos. O pastor serve a vocês, vocês servem o pastor e assim por diante. Para a glória do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Deus abençoe, irmão Cleves. Pode sentar por um minuto, meus irmãos. Missões é isso. É uma mensagem um tanto desconfortável, né? Mas é para despertar a consciência da nossa responsabilidade. Esta geração está debaixo da nossa responsabilidade. E a gente precisa fazer alguma coisa. E hoje, irmão, com a tecnologia é mais fácil. Eles tinham que cruzar mares, dias, noites, em barcos para poder alcançar os povos perdidos. Hoje, com o seu celular, você prega lá na Índia, prega nos Estados Unidos, prega na Holanda. Não precisa falar inglês. Até a Bíblia tem lá em inglês, em vários idiomas. É só chegar lá, copia, cola.
E as pessoas estão sedentas para ouvir. Para ouvir o Evangelho. Todo dia eu posto um texto, todo dia. No dia que eu não posto, alguém diz: cadê o... Desenvolva esse hábito. Põe lá no status, todo dia um texto. No WhatsApp, no Instagram, no Twitter, no Facebook. Põe lá uma mensagem de salvação. Alguém vai se alimentar. O Espírito Santo vai trabalhar e vai levar ele lá. Deus abençoe, irmão Cleberson, por esta palavra. Que Deus continue te usando dessa maneira ousada no Espírito, para despertar os corações e as mentes para fazer a obra de Deus com sinceridade. O maior investimento que você pode fazer é no ser humano. O ser humano. O maior investimento. Uma vida vale mais que o mundo inteiro perdido. Eu lembro-me quando eu estava longe de Jesus, pastor Denilson Lima, grande pregador. Ele marcava comigo de passar lá em casa para poder me levar para a igreja. Mas ele não desistiu. Não desistiu. Não desistiu. Amém, meus irmãos? Eu gostaria de ler um texto bíblico, chamar aqui da irmã Bruna. Nós já estaremos encerrando. Fica aqui do lado do seu esposo. Quero pedir ao pastor Cleito. O texto que eu deixo para vocês, irmão Cleberson, irmã Bruna, está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 58. Você sabe de cor, né? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O que você fez antes de eu chegar aqui, eu não sei, mas fez. Eu não tenho com que lhe recompensar. Os companheiros que conviveram com vocês aqui, o Alex, o Raimundo, também não tem com que recompensar. E é bom que não recompense mesmo. Está tudo guardado na eternidade para você receber. Eu quero apenas deixar aqui uma lembrança, como forma de agradecimento pelo tempo que você passou aqui na casa do Senhor, trabalhando nas missões, no evangelismo. Isso vai ficar marcado. Você sabe como ele chama você? João Batista. João Batista, glória a Deus. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Quero convidar aqui o irmão Cleito para passar essa lembrança em nome da congregação do Novo Osasco e da Semeado. A nossa irmã Jade, a nossa irmã Bruna. Que Deus abençoe em nome de Jesus. A igreja se põe de pé. Vamos despedi-los com a oração. A igreja estende as mãos para cá. Eles são jovens, tem muita lenha para queimar. Por certo, os irmãos lá de Cajamar estavam orando, o Senhor envia trabalhador para a sua seara. E o vento soprou para lá. Mas se o vento soprar para cá de novo, você volta. As portas estão abertas, tá bom? Aonde eu estiver congregando, o irmão pode chegar lá que é bem recebido em nome do Senhor Jesus. Querido Jesus, eu quero te louvar, te bendizer pela vida deste casal. Que o Senhor tem tirado esse jovem lá do funk, do mundo perdido,
e feito dele uma atalaia juntamente com a sua companheira. Nós do Novo Osasco I somos gratos pela vida deste casal, por tudo que ele representa, pela forma dele levar a sério as coisas santas, levar a sério o chamado que o Senhor colocou na sua vida de propagar o evangelho da salvação. Que esse amor, que esta chama, Senhor, ela venha também incendiar lá em Cajamar, e quem sabe a obra missionária que o Senhor tem chamado este casal para desempenhar, ganhar almas para o teu reino. Enche o seu celeiro de sementes, ó Deus. Enche a irmã Bruna de semente, enche o irmão Clebson de semente, que a glória da última casa lá em Cajamar seja maior do que a primeira. Usa eles poderosamente. Ah, me abençoa, não tem nada a ele espírito de temor, mas de fortaleza, de graça e de moderação. Coloca as tuas palavras no lábio do teu servo, nos lábios da tua serva, que ela seja uma fiel escudeira de lado ao lado do seu esposo. Pai bendito, levanta ele no ministério, para que o teu nome seja glorificado. Levanta mais Clebson e Brunas nesta igreja, de maneira que em tudo o teu nome seja glorificado. Usa ele poderosamente. Prepara homens, ó Pai, que receba eles ali, Senhor, com todo amor, com todo carinho, assim como o Novo Osasco o recebeu aqui. Pai bendito, despede o teu servo na tua paz, na tua segurança, e usa eles poderosamente ali em Novo Osasco. Também despede ali em Cajamar. Despede o Novo Osasco debaixo da tua proteção. Dá uma noite abençoada na tua presença. E se tu voltares ainda esta noite, lembra de nós para nos levar para casa. Ó Pai, dá uma semana abençoada aos teus filhos, assim orando em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja. Quem está alegre e contente com Jesus, diga amém. Meus irmãos, segunda-feira não haverá ciclo de oração, é a nossa reunião de obreiro, e terça-feira é a nossa cooperação. E os cultos da semana seguem como de costume. Amém, meus irmãos? Os pedidos de oração, o irmão Cleito vai levar para casa para orar.